Shalom, shalom, queridos. Vamos continuar, né? Hoje, iniciando a última semana da contagem do Homer, 43º dia. E faltam só 7 dias, né, irmãos, para a gente encerrar esse tempo, essa convocação do Eterno, de contarmos esse período, de nos posicionarmos para estarmos prontos para receber aquilo que Ele tem para fazer. Né? A gente está caminhando aí para o final da primavera. Já essa semana a gente já entra, né, no 3º mês. E esse tempo de avanço, de guerra, está se encerrando. E o Senhor tem liberações para fazer na minha vida, na sua vida, para que a gente viva, né, bem, rompendo, fluindo, crescendo, avançando dentro do reino, trazendo outras pessoas para o reino no restante do ano. Então, eu quero começar hoje de uma forma diferente, né? Eu sempre faço liberações no final, mas eu quero começar hoje orando, porque eu não sei como que você está, né? Volto a dizer, faltam só 7 dias e eu quero começar apresentando isso diante do Senhor, para que verdadeiramente a gente possa fluir dentro daquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Amém? Porque não é só em nós, não é somente para nós, mas o Senhor quer nos levar à dimensão do reino dele, para que nós sejamos agentes disso, para que nós verdadeiramente venhamos ocupar o nosso lugar no reino, né, como reis e sacerdotes, sendo agentes de liberação, abridores de caminho, para que outras pessoas possam entrar no reino também, amém? Eu quero orar com você. Pai, nessa manhã, Deus, do 43º dia da contagem do Homer, em primeiro lugar, Deus, eu quero render graças ao teu nome, porque se nós estamos aqui, Deus, é porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, é o Senhor que tem nos motivado, é o Senhor quem tem nos fortalecido. Tudo vem de ti, Deus. E eu quero dizer que tudo aquilo que o Senhor tem feito volta a ti em adoração, em honra, em glória, em gratidão, em louvor ao teu nome, Pai. E nesse início, Deus, dessa última semana da contagem, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha sondando os nossos corações, que o Senhor venha esquadrinhando a nossa alma, vendo, Senhor, se verdadeiramente nós estamos prontos para entrar neste novo tempo, para recebermos essa festa da liberação do teu Espírito, da liberação da tua palavra. Olhe para nós, Deus. E se porventura, Deus, nós não estivermos prontos, se porventura ainda há estruturas em nós que nos impede de viver a plenitude desse tempo, Pai, em nome de Jesus eu clamo, que nesses próximos 7 dias haja, Senhor, uma porção maior da liberação do teu poder, da tua palavra, quebrando em nós as estruturas que nos tiram, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos estar prontos, prontos para receber, prontos para viver, prontos, Deus, para corresponder àquilo que o Senhor tem feito, prontos a corresponder àquilo que o Senhor quer entregar individualmente a cada um de nós, mas também como corpo, para que a tua igreja avance nessa terra. Então, em nome de Jesus, Senhor, que toda a cadeia das trevas seja amarrada, seja paralisada, que todo levante do inferno, que todo sopro, todo dardo inflamado, Senhor, seja retido pelo poder da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. E nós possamos prosseguir, Deus, em conhecer o Senhor, prosseguir em avançar de glória em glória, buscando, Senhor, a identidade do Deus verdadeiro manifesta em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o teu poder venha se aperfeiçoar em cada área de fraqueza da nossa vida. E que no final disso tudo, o Senhor se faça conhecido e que o teu reino avance para a glória do nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, hoje a gente vai continuar falando sobre essa questão de cadeia de intimidação, mas agora eu quero tomar um outro lado, né, dentro dessa estrutura, dentro desse entendimento.
Eu acredito que hoje vocês têm um pouco mais de clareza acerca do mundo espiritual, acerca de quem é Deus, sabe? De como funciona. Volto a dizer, queridos, nós nunca vamos ter todo o desenho. Nunca. Porque nós, na nossa natureza humana, nunca vamos alcançar a grandeza de quem Deus é. Nunca vamos alcançar a grandeza dos seus pensamentos. Mas aquilo que o Senhor tem nos dado é o suficiente para nós fluirmos. Mas eu não digo que é o suficiente como isso aqui basta. Não, é o suficiente para que a gente vá caminhando, porque de glória em glória Ele vai nos acrescentando aquilo que é necessário para que o reino dele flua em nossas vidas, para que a gente seja alinhado ao propósito, aquilo que Ele já predeterminou para as nossas vidas, amém? Então, dentro desse entendimento do mundo espiritual, eu já falei com vocês acerca de... Para aguentar latindo, que eles estão entregando areia aqui e caminhão tá ali na frente. E ela fica brava. Vai ficar brava, mas aqui na porta, né? Na porta do escritório, em vez de ficar brava lá fora. Provérbios diz, né, que a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Queridos, esse entendimento, ele é muito amplo. O pecado sem causa, né, se não houver uma predisposição no meu coração acerca do pecado, ele não vai ser estabelecido na minha vida. Se não houver uma causa, não haverá manifestações demoníacas. Então, tudo aquilo que as trevas agem como armas e ferramentas contra mim e contra você, é porque existe uma causa. É claro, queridos, que às vezes, né, e isso no nosso crescimento, na nossa maturidade, as trevas elas vão pegar áreas que eles já atuaram na nossa vida, que já houve um pouso, que já houve uma estrutura em nós, e eles vão nos atacar com essas armas para ver se nós caímos nisso novamente. Mas vamos dar um exemplo bobo aqui. Você nunca se envolveu com pornografia. Nunca. Não é algo da sua vida. Nunca fez parte da sua vida. Então não vai adiantar as trevas colocar simplesmente um elemento pornográfico na sua frente. Por quê? Porque isso não faz parte de você. Então vai ser muito fácil você bloquear isso. Então, para que as trevas te conduza a isso, ela vai ter que criar estruturas dentro de mim, dentro de você, para que isso passe a ser uma verdade. Você nunca foi um mentiroso. Então, não é uma área de fraqueza. Você nunca foi um alcoólatra ou alguém que bebia. Não é uma área de fraqueza, entende? Então, as trevas sempre estarão nos mapeando para encontrar em nós áreas de fraqueza. E ainda que essa área seja uma área vencida, ela vai tentar fazer com que a gente volte àquele ponto. Então, eu fui uma pessoa com problema com a soberba, né? Lembrando que o orgulho tem várias vertentes, a soberba é somente uma vertente. Eu tive um problema com a soberba. Então, as trevas sempre vai tentar massagear o meu ego, trazer vários elogios, trazer motivações erradas para que eu flua dentro do orgulho. Não sei se você está conseguindo entender, eu creio que sim, mas nós precisamos entender que se o espírito de intimidação está fluindo em mim, não é um ataque. Eu posso receber um ataque. Sabe aquela história que o passarinho pode até passar e fazer caca na nossa cabeça, porque ele não pode fazer ninho. É mais ou menos isso. Eu posso ser atacada. Esse ataque não pode fazer parte da minha vida. Então eu vou ser atacada em todas as áreas. Eu vou ser atacada nas minhas finanças, eu vou ser atacada no meu emocional, eu vou ser atacado na minha vida espiritual, eu vou ser atacado na questão de comida, na questão da sexualidade, na questão do ego. Eu vou ser atacado na questão da inferioridade, da baixa estima. Eu vou ser atacado, queridos. Isso é algo que eu vou viver constantemente. Agora, o que eu faço com esse ataque é o que vai determinar se eu vou andar em liberdade ou se eu vou andar em cadeias. Então, quando eu estou debaixo dessa influência do espírito de intimidação, eu falei ontem sobre um posicionamento, mas não é somente o posicionamento.
E a gente vai até falar um pouquinho mais profundamente sobre isso nos próximos vídeos, mas hoje eu quero trazer isso. Eu não tenho que lutar contra o fruto. Eu tenho que lutar contra a raiz que está dando esse fruto. Eu me lembro, queridos, um dia, eu falei para vocês que eu quero falar sobre iniquidade, transgressão e pecado, mas pelo jeito não vai dar tempo de falar na contagem do Homer, né? Mas eu lembro de um dia que eu estava lendo, né, um texto que fala sobre iniquidade, transgressão e pecado, e eu falei, Deus, mas qual é a diferença? Porque se vocês pararem para analisar, dentro das pregações, dentro dos ensinos, a gente não vê muita diferença. E eu falei, Deus, qual é a diferença? E queridos, o Senhor tem uma forma muito prática de me ensinar as coisas, sabe? Acontece muitas vezes de que ele me traz exemplos, figuras de linguagem que trazem clareza no meu entendimento. E nesse dia, o Senhor me trouxe uma visão de uma árvore. Eu acho que eu já falei aqui em alguns outros momentos, de uma árvore. E essa árvore, ela era uma árvore assim, você olhando de longe, era uma árvore comum. Mas olhando de perto, ela era formada por essas três palavras: pecado, transgressão e iniquidade. Todos os frutos dessa árvore, ela parecia uma macieira. E não tem nada a ver com Éden, tá? Porque lá no Éden não foi uma macieira. Eu acredito que é pela beleza. Né? A macieira é muito bela, ela é muito atrativa. Né? Os frutos vermelhos no meio da folhagem verde é muito atrativo. Mas ela parecia uma macieira, mas parecia uma macieira de filme de terror. Você já viu árvore em filme de terror? Que é aquele ambiente sombrio, sabe, pesado, carregado? Era mais ou menos isso. Todos os frutos dessa árvore estava escrito pecado. O fruto era formado pela palavra pecado. Então, pecado, 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 pecado formava o fruto. Todos os frutos eram formados pela palavra pecado. Todo o caule da árvore e os seus galhos eram formados pela palavra transgressão. Todos. Transgressão, transgressão, transgressão formava. E toda a raiz, e era uma raiz muito profunda e muito longe. Sabe essas árvores africanas? Você já viu essas árvores? Que a copa é muito grande e as raízes muito profundas e muito grandes. Você já viu essas imagens? Não sei dizer o nome dessas árvores, mas volto a dizer, a beleza dela, apesar de ser tenebrosa, mas a beleza dela parecia uma macieira. E todas as raízes estavam formadas pela palavra iniquidade. E eu falei, Senhor, mas como assim, né? O que é isso? E o Senhor falou comigo, vocês arrancam o fruto. Mas se vocês não tratarem a raiz, no tempo propício, essa árvore vai dar fruto de novo. E daí eu vi que é realmente isso que acontece conosco. A igreja, ela se preocupa muito com o fruto. O que é isso? Olha, você tem que parar de mentir. Crente não mente. Olha, você tem que parar com esse comportamento, porque esse comportamento não é cristão. Olha, você tem que comprar e pagar. Por quê? E nós misturamos tudo. Existe uma questão, sim, do caráter. E esse caráter tem que ser moldado de acordo com a estrutura, com a varolinidade de Cristo. Existe essa questão. Sim, eu tenho que ter zelo pelo nome cristã. Eu tenho que ter zelo pelo nome da igreja onde eu congrego. Porque essa igreja está ligada ao corpo, a uma partícula, a uma célula do corpo de Cristo. Eu tenho que ter zelo pelo nome de Cristo, não porque o nome de Cristo vai perder o poder e a autoridade por causa das minhas atitudes, mas porque eu posso ser uma pedra de tropeço para que outras pessoas não conheçam a Cristo. Então eu tenho sim que ter zelo com tudo isso. Porém, queridos, eu não posso ser um sepulcro caiado. Que eu mudo tudo aquilo que é exterior, mas dentro de mim é podridão. Então eu preciso tratar as raízes, eu preciso tratar a iniquidade. Então eu preciso olhar o porquê que eu estou cometendo determinadas coisas. É mau caratismo, é ensinos errados acerca da minha criação, acerca da religião onde eu fui estabelecida, acerca da escola, porque tudo que a Andréia é um compilado, é uma biblioteca de tudo.
do que aconteceu no ventre materno, do que aconteceu na minha educação dentro de casa, do que aconteceu na escola, dos fundamentos que eu recebi, do que aconteceu na igreja, embora eu não tive muito fundamento de igreja, mas do que aconteceu na igreja. E daí agora, hoje, essa pessoa que você está vendo é o resultado de tudo que aconteceu na vida cristã. E não é somente um resultado do que fizeram comigo, mas é das decisões que eu tomei acerca daquilo que fizeram. Tanto acerca dos ensinos, como acerca das dores. Mas eu preciso olhar a raiz disso tudo, queridos, e saber, tudo isso tem embasamento bíblico? Porque daí, toda essa minha história vai estar dando frutos. Então, quando a gente fala do espírito de intimidação, existe uma base. Ele pode me intimidar por palavras, por dardos inflamados, sim. Mas se os meus fundamentos estão arraigados na palavra de Deus, rapidamente eu saio desse ataque. Mas se os meus fundamentos formam uma pista, esses dardos inflamados encontrarão pouso e se tornarão uma maldição, se tornarão uma paralisia. Então, quando eu trato os fundamentos, eu tiro o pouso. E aquela estrutura, eu tiro os fundamentos. E aquela estrutura que esse espírito estava construindo em mim, ele tem que ruir. Você já viu como que é demolido um prédio? É colocado dinamites na base, nos fundamentos do prédio. Porque derrubou ali, toda a estrutura cai. Não tem como, queridos. Então, se eu mudo as estruturas que estão dentro de mim, todo edifício que as trevas estão construindo tem que cair. Não tem como. Porque eles se firmam numa estrutura. E por isso, queridos, que as trevas atuam tanto na mentalidade. Porque se a minha mentalidade tiver embasamentos de conceitos malignos, ali se encontra uma base para que ele se crie uma estrutura, uma egrégora, uma fortaleza, uma cadeia. Isso é construído dentro de mim. Entende? Então vamos lá. Conhecendo isso, o mundo espiritual das trevas não é maligno, não é onisciente, não é onipotente, ele não é como Deus. Ele não vê todas as coisas, ele não sabe todas as coisas, ele não tem todo o poder. Ele é extremamente limitado. Porém, o mundo das trevas sabe fazer leitura espiritual. Ok? Você precisa entender que você não veio aqui por acaso. Queridos, e aqui está a primeira base para nós sairmos de algumas estruturas malignas. Eu não sou fruto do meu pai e da minha mãe. Eu sou fruto de Deus. E eu preciso honrar o meu pai e minha mãe, porque Deus escolheu eles para que um projeto nascesse. Eles também são projetos. E assim vai. Deus escolheu os meus avós para que um projeto, minha mãe, para que um projeto, meu pai nascesse. E daí aqui, querido, se você entender isso, aqui já quebra um monte de estrutura. Por quê? Porque, vamos lá, o Senhor escolheu um tempo determinado para mim e para você. Então, as trevas não sabem quem eu sou em toda a sua extensão. Mas quando eu vim para a Terra enviado por Deus, lembre-se, a junção do esperma e do óvulo, a junção disso forma um ser. E quando se forma esse ser, o sopro de vida de Deus entra, que é isso que estava na eternidade, que diz lá em Efésios 4, desde a fundação do mundo, entra, que sou eu e você. Forma um ser vivente. A junção do esperma com o óvulo, com o sopro de Deus, forma um ser vivente. Esse sopro traz vida a um ser, que é o que estava em Deus desde a fundação.
Então, se eu estava em Deus desde a fundação, tudo está em mim. Em Provérbios fala que toda a eternidade, queridos, está dentro do homem. Toda a eternidade já está dentro de mim. Então, tudo aquilo que eu preciso, isso não quer dizer que me desconecta de Deus. No sentido, eu não preciso de Deus porque já está tudo dentro de mim. Isso é humanismo. Amém? Nós, cristãos, sabemos que nós vamos ser liberados, ativados nessas coisas na busca ao Senhor. Porque a minha identidade, Andréia, não está na minha criação humana. A minha identidade está em Deus. É em Deus que eu vou me encontrar, porque foi de Deus que eu vim. A matéria veio da junção dos meus pais. Tanto que, na matéria, eu me pareço muito. Eu tenho muitas características da minha mãe, cor, tal, eu pareço bastante com a minha mãe. E tenho muitos traços do meu pai. Mão, vários detalhes é o meu pai. Comportamento. Mas a minha identidade como filha de Deus está em Deus. E essa identidade, queridos, que está em Deus é maior do que a carne, porque a carne vai voltar para o pó. Se eu ativar a minha alma com essa identidade que estava em Deus, com o Espírito, queridos, daí eu posso todas as coisas. Então vamos lá, Satanás olhando, mapeando. Quando eu nasci, ele consegue ter uma perspectiva para que eu vim. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar todas as estruturas de traumas, de ensinos enganosos para que eu não chegue ao propósito. E essas estruturas, elas me levam a medos. Vamos lá. Uma pessoa que foi molestada na sua infância. Mesmo que seja inconsciente, o pensamento dela é: eu não tive proteção. E se Deus sabe de todas as coisas, por que ele não cuidou de mim? Por que ele permitiu que isso acontecesse? Queridos, isso são estruturas malignas. Deixa eu te falar. Nós estamos na Terra e não temos exercido o governo que era para nós exercermos na Terra. E por isso a Terra tem sido tomada pelas trevas. E as trevas vão atacar. Mas Deus pode até permitir coisas em nós por causa de iniquidades do nosso coração. Lembra da história de Jó? De iniquidades da nossa identidade, do nosso geracional e até mesmo de coisas que nós praticamos. Não estou falando aqui da questão de infância, amém? Mas eu estou colocando um contexto geral. O Senhor pode até permitir, mas se eu me submeter à palavra dele, essa maldição não se estabelece. Ela se transforma em bênção. Por que ela se transforma em bênção? Porque ela vai criar em mim uma estrutura de força, de resiliência, que vai ser chave para liberar outras pessoas. Então, na verdade, o ser aprisionado ou ser livre está no nosso poder de decisão. E daí sim, queridos, existem coisas que são processuais e que são coisas tão grandiosas que levam um tempo. Mas eu preciso tirar as bases de atuação das trevas. Então, todas as vezes, por que eu estou falando isso? Todas as vezes que eu identificar um fruto em mim, eu não tenho que entrar em crise. Ai, por que eu estou fazendo isso ainda? Ai, por que eu ainda penso assim? Não, tem que falar, opa, Senhor, calma lá. Jesus, me ajuda aqui porque ainda tem uma raiz, eu preciso tratar essa raiz e eu não sei. Eu não sei como fazer isso. E eu quero pegar tudo isso aqui, né? Isso é quase meia hora já que a gente está falando.
para trazer que uma das maiores estruturas que as cadeias de intimidação vão agir na minha vida e na sua vida é as bases de medo. Queridos, eu sou de São Paulo, né? Quem é de São Paulo sabe, em São Paulo tem umas baratas mutantes. Vocês já viram as baratas mutantes? Eles são umas bichas desse tamanho, assim, ó. E elas tiram a casca. Elas trocam de pele. Ô, bicha cebosa. E elas ficam branquinhas e você encontra só a pele da barata ali. Ok. Meu irmão mais velho, eu tenho uma diferença bem grande de idade para os meus irmãos. O que é mais próximo a mim é 7 anos de diferença. Então, quando meu irmão mais velho casou, ele casou muito novinho, mas quando ele casou eu tinha 7 anos. 6 anos, 7 anos. E a minha cunhada, ela tinha pavor de barata. Até então, eu não tinha medo de barata. Mas a minha cunhada tinha pavor de barata. Tô falando de estrutura de medo, amém? E a minha cunhada, quando eles casaram, eles moraram uns meses em casa. A minha cunhada era o meu ídolo. Por quê? Porque eu só vivia com homem. Né? Tinha minha mãe, mas minha mãe costureira, e tipo assim, é mãe, né? E daí veio a Nancy, casou com 16 anos, eu tinha 7 anos, 6, 7 anos. E a Nancy cuidava de mim igual bonequinha, né? Naquela época tinha aqueles batonzinhos de sabor, acho que era da Avon. Eu comia os batons dela tudo, irmãos. Mas ela era assim, ela brincava comigo, ela me dava atenção, ela arrumava meu cabelo. Sabe, aquela coisa de irmã mais velha. Então, a Nancy era um ponto de referência muito grande para mim. E a Nan tinha medo de barata. Então, o que inconscientemente foi sendo criado na minha cabeça? Se ela, que cuida de mim, tem medo, é porque esse bicho é perigoso. E meus irmãos, querido, eu venho de uma família que para você fazer bullying com a gente, você tem que ser bom de bullying, porque a gente é forjado em casa. A gente é terrível, pensa num povo terrível, é minha família. E os meus irmãos começaram a torturar a Nancy com medo, com essa questão do medo de barata. Torturar. Eu lembro que eles compraram uma aranha hoje seria mais ou menos como silicone, não sei o material, mas aquela aranha jogava na parede, ela descia assim toda, sabe? E eu lembro de uma vez, tadinha da Nancy, que meu irmão, recém-casado, irmãos, olha, coisa do trem, ele pegou aquela aranha e jogou no forro, achando que a aranha ia se mobilizar, se mexer, se movimentar lá no forro, e a aranha caiu em cima da Nancy, tadinha. Ela quase infartou. E eu vendo toda essa situação, e isso foi trazendo sobre mim medo. Minha mãe costureira, meus irmãos passavam, né? E pegava paninho, retalhozinho caído, né? Bolinho de linha, e pegava assim nela, a barata. Ela quase morria. E eu comecei a olhar aquilo e comecei a recuar. E até que meus irmãos viram. Eles entenderam que eu estava ficando com medo. E eles começaram a fazer isso comigo também. Resumo da ópera. Hoje eu tenho 48 anos de idade, quase 49, daqui 28, 30 dias, 28 dias eu faço 49 anos. E ainda hoje eu luto contra o medo de barata. Estou muito melhor, irmãos. Muito melhor. Já não fujo dela, já passo veneno, porque antes eu não tinha coragem de passar veneno. Mas ainda é uma situação que eu luto. E como eu decidi parar, vencer essa estrutura de medo? Eu já trabalhava com libertação. E um dia a gente passou veneno aqui em casa e tinha muita barata, queridos. Muita barata. E eu fiquei desesperada. Desesperada. Sabe, assim, que é dentro de um pavor. Que eu chorava constantemente. Minhas 3 filhas pequenas, elas com chinelinho, irmãos, matando barata, porque eu estava desesperada. Elas tentando me proteger. E daí a minha filha mais velha, devia ter uns 6, 7 anos. Ela falou para mim assim, não, 7, 8 anos. Ela falou assim para mim, mãe, você expulsa demônio e tem medo de barata? E eu lembro que eu respondi para ela meio constrangida, rindo, chorando, né? E eu falei para ela assim, a questão é que o demônio a gente expulsa, ele sai, a barata não. Se eu bater o pé, ela ainda vem para cima de mim. Mas aquilo me trouxe um despertar. Qual foi o despertar? Eu falei, isso aqui é uma arma muito fácil na mão do diabo. Eu sou chamada na casa de alguém
porque tem uma manifestação demoníaca e eu vou. O demônio não precisa fazer grandes coisas. Basta ele colocar uma barata voando na casa, que eu corro da casa. E eu falei, eu preciso vencer isso. Entende, queridos, o que eu estou dizendo com isso? Às vezes, eu coloquei coisas relacionadas a relacionamento, a igreja e tal, mas às vezes as bases que nos param são coisas muito menores. Porque o medo é uma ferramenta gerada dentro de mim por traumas, por feridas, por questões não resolvidas e que geram comportamentos, pensamentos, que geram um formato, uma estrutura na nossa mente que é uma base muito fácil do espírito de intimidação nos parar. Então, o medo, ele vai me levar a achar que Deus não me ama. O medo vai achar que eu estou sozinho. O medo vai me fazer achar que eu não tenho condições de fazer determinadas coisas. O medo vai me levar à insegurança, à baixa estima. E tudo isso será armas que o inimigo vai usar para me intimidar. Então, ok, eu sou insegura. Então, todas as vezes que eu tentar me levantar, se eu tentar me levantar na força do meu braço e não na força do Senhor, alguém vai se levantar e vai me criticar. E nessa crítica eu entro para a insegurança em vez de eu entrar para o Senhor. O medo vai fazer com que quando eu errar, eu não conserte, eu recue. Sabe? E eu vejo isso, queridos, eu atendo gente todos os dias. E eu lido com isso todos os dias. A quantidade de pessoas que falam assim, mas eu tenho medo de fazer errado. E eu sempre respondo, fica de boa, você vai fazer errado. Queridos, isso não é motivo para você não atuar. Todos nós, quando começamos, a questão daí o medo me leva à comparação. Já teve gente para mim que falou assim, eu não vou conseguir pregar igual você. E eu falo, mas quem te falou que você tem que pregar igual eu? Da onde, queridos? Da onde que nós tiramos esses enganos? Você é um ser único, com uma identidade única, com um chamamento único, você não tem que ser igual a ninguém. Você sim vai ter semelhança com outras pessoas, porque nós somos um corpo. Isso é normal. Sim, você vai acabar tendo trejeitos e comportamentos iguais às pessoas que você anda. Isso é normal, mas você é único. Talvez a forma como eu coloque uma pregação, para um seja uau e para outros não, mas daí vem uma outra pessoa e prega essa mesma palavra e ela vai trazer uma forma que vai trazer clareza para um monte de gente que eu não consegui. E isso é natural, isso é o corpo andando em unidade. Tem pessoas que vão olhar e falar assim, e se eu não souber pregar, queridos, a gente aprende fazendo. Eu comecei ministerialmente cuidando dos cordeirinhos de Jesus, as criancinhas abaixo de 7 anos, os que não sabiam ler nem escrever. Queridos, eu não orava com eles, eu tinha medo de orar com eles, eu tinha vergonha, eu pedia para eles orar. 8 crianças na sala, queridos. Mas eu era tão bloqueada, mas tão bloqueada, que eu pedia para eles orarem, porque eu não tinha coragem de orar com eles. Sabe, uma coisa terrível. Mas eu decidi enfrentar. E daí eu decidi enfrentar inicialmente na minha força, só que daí eu vi que na minha força não funcionava, e daí eu comecei a ir para o Senhor. E o Senhor foi mostrando, foi quebrando estruturas, foi sarando feridas. Mas o Senhor não vai fazer isso, queridos, com você sentado no sofá. Aqui está uma das chaves. Você precisa estar em movimento e daí sofrendo as questões dos ataques, porque no movimento a intimidação vai vir mesmo, os ataques vão vir. E daí eu preciso decidir da onde eu vou tirar força para viver isso, para vencer isso. O medo vai acontecer, queridos, todas as vezes que eu e você formos colocados diante de um desafio, fomos colocados diante para executarmos algo que a gente nunca fez, a gente vai ter medo. Isso é normal.
Entende? Isso é normal. Mas a questão é, o que você vai fazer com isso? E todas as vezes que a gente falar assim, não, eu vou fazer, eu vou vencer essa estrutura, vai aparecer os dardos inflamados, vão aparecer as estruturas de intimidação, vão aparecer situações, acusações, vão aparecer. Quando isso vai parar? Na glória. Aqui na terra não vai parar. Mas daí eu preciso alinhar a minha identidade ao Senhor. E por isso eu preciso conhecer o Senhor, porque eu volto a dizer, quando a gente estava falando sobre as faces, eu confio em quem eu conheço. Como eu não conheço o Senhor, eu não deposito minha confiança nele. E daí eu vivo dentro da estrutura do medo. Vivendo dentro da estrutura do medo, as cadeias de intimidação se manifestam na minha vida. Então eu tenho medo de falar não. Eu tenho medo de romper, queridos. Existem situações que Deus vai nos levar a romper com ministérios e nos transicionar. Eu não estou falando de briga. Eu não estou falando de discordância. Não estou falando disso. Eu estou falando de crescimento. E daí para chegar aqui, eu tive que ser chutada de igrejas. Eu tive que ser exposta. E fiquei toda ferida, porque fizeram isso comigo? Quando, na verdade, o Senhor já estava me sinalizando que aquilo que eu tinha que extrair daquele ambiente já estava no ponto e eu tinha que sair. E eu não saía. Por que eu não saía? Porque eu gostava do lugar. Eu não saía por causa dos relacionamentos dos amigos. Eu não saía porque eu não queria que falassem de mim, não queria que falassem que eu sou infiel. Então estava tudo baseado em mim. E daí o Senhor foi sinalizando, eu não fiz nada, o Senhor me arrancou. E daí no arrancar foi doído, foi sofrido, mas esse sofrimento não foi porque o Senhor queria meu mal, foi porque eu estava dizendo, Senhor, faça em mim a tua vontade. Mas eu não obedecia. Entende? E daí sim, criou-se feridas, criou-se problemas de relacionamento, depois teve que voltar e consertar coisas desnecessárias. Por causa do meu posicionamento. E eu não estou falando para ninguém sair de igreja não, tá, irmãos? Mas eu estou dizendo que tem lugares que são permanentes e tem lugares que são transitórios. Mas essas cadeias de intimidação, seja pelo ego, seja pela soberba, seja pelo trauma, seja pela ferida, ela vai fazer com que eu fique num lugar, seja físico ou espiritual, que não é o meu lugar. E eu me dobro, daí foi o que a gente falou ontem, eu me dobro à intimidação. E tudo aquilo que eu me prostro diante, eu estou declarando que é o meu Deus. Então, se eu me prostro diante do medo, se eu me dobro, se o medo me domina, ele é o meu Senhor. Se eu me prostro diante da intimidação, se a intimidação me domina, a intimidação é o meu Senhor. Se eu me prostro diante do dinheiro, se o dinheiro me domina, se o amor ao dinheiro me domina, ele é o meu Senhor. E daí, não é somente quebrar o ídolo, mas eu preciso ir na raiz do porquê que aquele ídolo existe dentro de mim. Eu preciso ir na raiz, queridos. E essa raiz eu não tenho como descobrir por você. É você que tem que gastar tempo com o Senhor, falando, Senhor, aonde está o problema? Me ajuda a resolver. Mas em contrapartida, queridos, a gente nunca vai ter o desenho completo. E eu preciso me fundamentar na palavra do Senhor de tal maneira que ainda que eu não descubra a raiz, o que me domina é a palavra e não mais a circunstância. Eu sou movido pela palavra. E daí eu quero ler 3 textos com vocês, dentro dessa questão do medo, porque o medo, queridos, ele me impede de conquistar. E daí o que é pior? O medo me impede de conquistar aquilo que eu já recebi. Porque tudo em Cristo está consumado, toda a obra dele está pronta. Tudo aquilo que eu preciso já está liberado.
mas o medo me impede de conquistar aquilo que já está liberado para minha vida. Olha que situação terrível. Queridos, eu fico pensando, sabe? Já imaginou quando a gente chegar lá diante do Senhor, salvos, escritos no livro da vida, tendo passado pelo julgamento e o Senhor tendo falado para nós, ok, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E daí a gente for olhar toda a estrutura do céu e saber que a gente não precisava ter vivido essa vida que a gente está vivendo. E a gente não viveu aquilo que Deus tinha para nós por causa do medo, da covardia, da timidez, da insegurança. Ainda bem que lá no céu não vai ter choro nem ranger de dente, né, queridos? Porque senão esse momento seria um momento de muito sofrimento. Porque eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que essa vida, eu não estou falando de todos, mas de uma grande maioria, que nós vivemos não é a vida que o Senhor tem para nós. E eu não estou falando isso julgando você, eu estou falando isso olhando para a minha vida. Porque o Senhor diz que a vida de Cristo, em Cristo, é vida e vida. Olha só, é a vida, mas é uma vida em abundância. A Bíblia diz que se eu quiser obedecer, eu como melhor dessa terra. A Bíblia diz que eu andar em concordância com aquilo que o céu está dizendo, não me faltará nada. Então a vida que eu tenho ainda não é a vida que o Senhor tem para mim. Só que eu tenho convicção, queridos, que eu estou no processo para ter a vida que o Senhor sonhou para mim. Eu tenho convicção disso, eu não tenho dúvida. Mas você tem essa convicção também? Ou a sua mente ainda tá, sua visão está totalmente nublada e você não consegue ver e você olha para a circunstância e fala, é isso aqui mesmo, eu vou ter que servir Deus de dentro desse cativeiro. Abra comigo, queridos, 1 João. 1 João. Capítulo 4, versículo 18. Versículo tão conhecido que a gente até canta. No amor não há temor, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor, o medo, tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Queridos, o medo, eu não estou falando do medo natural. Eu estou falando desse medo que nos tira do foco. Ele aponta para pessoas que não conhecem o amor de Deus. Então, por exemplo, eu não vou fazer um ministério porque eu não sei fazer, eu tenho medo de errar. Sabe por que você tem medo de errar? Porque na sua visão, se você errar, o Senhor vai te jogar fora. Na sua visão, se você errar, o Senhor vai te punir. É o que diz esse texto. Você não pensa que se você errar, o Senhor vai te corrigir. E quando eu digo corrigir, é ensinar. Não, filho, não é assim não, é aqui, é assim. Vem pra cá. Não é assim que faz. E se eu errar? E se eu pregar alguma coisa errada aqui? Ele desconcerta. Ah, mas daí as pessoas já ouviram. Tá, já ouviram. Porém, queridos, a Bíblia está à disposição para todo mundo. Eu não posso ser responsável se você não conhece a Bíblia. Eu estou tentando te ajudar a conhecer. Mas se você não busca a palavra, eu não posso ser responsável por isso. Entende? Agora, se eu não ensinar, daí eu sou responsável por aquilo que eu não estou fazendo. Mas se eu estou fazendo e cometi um erro, eu conserto. Conserto. Ponto. No verdadeiro amor, no amor de Deus, não tem espaço para o medo. Por quê, queridos? Vamos lá. Se eu ando no amor de Deus, eu obedeço a Deus, eu me deleito, eu tenho prazer em Deus. Se eu tenho prazer em Deus, se eu tenho prazer na sua lei, se a lei do Senhor é boa para a minha vida, se eu zelo em cumprir a lei, por que eu vou ter medo? Medo do quê? Querido, sabe qual é o meu medo? Vou falar para vocês. Eu tenho medo de sair da lei. Porque daí eu sei que tudo aquilo que o Senhor tem feito vai ser perdido.
Não porque o Senhor me tirou, mas porque eu vou desperdiçar. Então, esse meu medo, ele não me leva para longe de Deus, ele me leva para estar com o Senhor e zelar do meu coração, e zelar dos meus sentimentos, e zelar dos meus pensamentos para que eu não erre o caminho. Entende? É diferente. Queridos, parece arrogância, mas não é. Eu não tenho medo do inferno. Eu não estou indo para lá. Não tenho medo do inferno. Você não tem medo de desviar? Não tem medo de desviar. Nenhum medo de desviar. Porque no mundo não tem nada que me atrai, irmãos. Você não tem medo de cair? Então, cair, qualquer um de nós pode cair. Porque a Bíblia diz que o cair é humano. Mas, e se eu cair? Eu tenho convicção, irmãos, que eu vou para o Senhor. Então não tenho medo. Mas aí o Senhor vai corrigir. Sim, o Senhor tem que corrigir. Eu sou filha e Ele me ama. Ele não vai me corrigir para a morte. A correção do Senhor é para a vida. Eu não temo a correção do Senhor. Muito pelo contrário, quando o Senhor me corrige, e eu sou corrigida, irmãos. Eu sou corrigida. Eu falo muito assim, eu vejo pessoas cometendo pecados e Deus dando corda. Comigo não acontece assim, irmãos. Se eu pensar fora da casinha, o Senhor já vem com uma palavra assim me quebrando. Me quebrando. E eu sou corrigida. Só que essa correção não me fere. Muito pelo contrário. Dentro dessa correção, eu me sinto tão protegida, irmãos. Porque eu vejo um pai de amor que me corrige para que eu não me perca. E daí, isso é muito legal, porque daí, quando meus apóstolos me corrigem, meu apóstolo me corrige. Eu também não me sinto, não é mais como foi um dia. Que eu me sentia constrangida, que eu achava, ai, tá me tratando como criança. Eu não penso mais isso. Se ele me corrigir, eu sei que ele está me alinhando. Porque ele está zelando pela minha alma. Isso para mim não é peso. Porque eu sei que ele, apóstolo Éder, apóstolo Luciana, eles são as bocas de Deus de instrução, de apontamento para a minha vida. Sabe? Eu tenho segurança nisso. Então não me fere. Não é que não dói, mas não me fere. Porque no verdadeiro amor, o medo não tem espaço. O medo não encontra guarida. E daí, se eu estou fundamentado, firmado nesse amor de Deus, e eu não estou falando nesse amor da hipergraça, que eu posso fazer tudo, não, eu estou falando nesse amor da hipergraça, onde eu tenho correção e alinhamento. Se eu estou firmado nesse amor, a intimidação não tem como me paralisar, irmãos. Não tem. Por quê? Porque eu descubro quem eu sou no Senhor. E daí eu reconheço que eu tenho falhas. Eu reconheço que eu tenho humanidade, eu sou humana. Tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu tô estressada, tem dia que eu tô de TPM. Eu reconheço isso, irmãos. E isso não muda quem eu sou. Isso não muda o amor que eu tenho ao Senhor, o amor que eu tenho à igreja. Não muda. Se eu tô cansada, eu descanso. Sem peso, sem culpa. Porque eu sirvo um Deus que a sua estrutura é amor, mas não é um amor passivo, um amor negligente, não. Eu me deleito nesse amor, porque eu sei que nesse amor eu tenho tudo, inclusive correção. Daí volta a dizer, a correção de Deus nunca é para a morte. Sempre é para nos levar para a vida e para a vida em abundância. Eu quero ler outro texto com vocês que está em Mateus 28. Porque o medo vai fazer com que a gente não flua. Daí volta a dizer, e se eu errar?
E se eu ficar sozinho? Ai, Mateus 28, a grande comissão, né? 28, 20. Vamos começar do 16? Que é bem conhecido também, né? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Aqui é os últimos momentos de Jesus, né? Após a ressurreição. Versículo 17. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Falando de Tomé, né? E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus disse: todo o poder no céu e na terra é me dado. Por quê? Porque ele venceu o último combate, que era a morte. Em Apocalipse fala isso. Que a última guerra a ser vencida é a morte. Jesus já venceu. Então Jesus fala assim: é me dado todo o poder. E daí ele libera uma palavra. Versículo 19. Portanto, ide. Vocês podem ir. Porque toda a autoridade é me dada. E a gente está indo em nome de quem? Em nome dele. Então eu posso ir. Toda a autoridade me dada. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar tudo que eu tenho vos ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, nós nunca estaremos só. Por que você tem medo da solidão? Por que você tem medo de não ter quem te ensine, de não ter quem te guarda? Eu não estou dizendo que não é necessário aqui na Terra a gente ter isso, é necessário, queridos. Mas eu estou aqui em Ariquemes, os meus apóstolos estão lá em Comodoro, a 700 quilômetros daqui, 600 quilômetros daqui. A gente não se fala todo dia. Eu levo para eles aquilo que, assim, que realmente eu não tenho como resolver, porque eu quero ser uma ajudadora. Mas o fato deles não estarem aqui não muda em nada, queridos. Porque o Senhor está. Sabe, o Senhor está. E eu sei que eles estão intercedendo por mim, eu sei que eles estão me guardando em oração. E ainda, queridos, que eles falhem, aquele que ordenou que eu vá está todos os dias comigo, até a consumação dos séculos. Não importa o que aconteça, queridos, a palavra do Senhor não volta vazia. Ela cumpre o que ela foi designada a fazer. E nesse caso, o desígnio da palavra é: eu estou guardado. Ponto. Você está guardado, você está guardado. Ai, mas e se me sobrevir algo mal? Querido, sobreveio sobre Jesus. Vai sobrevir. Isso não define solidão. Isso não define que Jesus nos abandonou. Porque se eu passar pelo vale da sombra da morte, como eu já passei, ele vai estar comigo. E se eu morrer, eu vou estar com ele. Ponto. O ter problemas, o ter dificuldade não define abandono, queridos. Quantos problemas a gente passou em casa quando criança? Pai trabalhando, mãe trabalhando, às vezes não tendo aquilo que era necessário. Isso não quer dizer que os nossos pais não estavam ali. Se os nossos pais, que são maus, souberam dar boas coisas a nós, quanto mais o Senhor. Ele não nos deixa, ele não nos abandona. E eu quero encerrar lendo com vocês Isaías 43. Que é um texto lindíssimo, que em nome de Jesus vai te arrancar de toda a estrutura de medo, de solidão e de abandono. 43, 1. A gente vai ler até o 6. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel.
Vamos trazer essa Bíblia para nós? Que te formou, fala o seu nome aí. Porque a Bíblia diz que nós fomos formados, né? Então o Senhor não formou só Israel. Então vamos voltar aqui. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Andréia. Fala o seu nome. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, ele não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também fostes honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente. Seus filhos não vão se perder, não temas. O Senhor vai trazer a descendência, queridos. Te acalma. Direi ao norte dá, e ao sul não retenha. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Queridos, o Criador de todas as coisas declara essas palavras. Que mal pode te fazer o homem. Não temas. Tire hoje, em nome de Jesus, tire hoje as bases, os fundamentos que levam o espírito de intimidação a te sufocar. Sabe, faça um momento agora de oração, pedindo ao Senhor perdão por não confiar nele, pedindo ao Senhor perdão porque o medo nos tira da estrutura da fé, pedindo perdão ao Senhor por não saber quem você é em Cristo. Não quem você é em você mesmo, ou nos seus estudos, ou nos seus conceitos e valores, mas quem você é em Cristo. Peça ao Senhor para curar as raízes que têm dado espaço para o espírito de intimidação te sufocar. E peça para o Senhor alinhar a sua identidade, à identidade dele. Queridos, última semana, que a gente venha estar pronto. Sabe, em todos esses dias o oleiro tem nos amassado, tem nos lixado, tem nos colocado no fogo para ver se não vai rachar. Em todos esses dias, o oleiro tem nos preparado para que no último dia a gente possa ser cheio, estar aptos, estar prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Não perca essa oportunidade. Sabe, se gaste no Senhor e vença. Em nome de Jesus, vença o espírito de medo. Porque se você vencer o espírito de medo, a intimidação precisa, automaticamente, ela tem que parar de falar na sua mente e na sua vida. Até mesmo porque se ela falar, vai ser uma voz vazia, que não te paralisa mais. Que o Senhor abençoe você, abençoe sua casa. E que essa palavra quebre estruturas de engano e estabeleça estruturas do Senhor em você. Estabeleça estruturas do Senhor na sua geração. E que você seja apto e esteja pronto para receber aquilo que o Senhor vai fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. A gente volta amanhã, amém? Shalom, shalom, queridos.